Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco mais sobre as ações em si. Então, esse módulo é Mercado de Ações. Dentro de Mercado de Ações, a gente vai entender primeiro o que é uma ação. Uma ação, na verdade, é uma pequena fração do capital de uma companhia. Ou seja, quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Que você está comprando uma participação social, você está comprando um pedaço desta empresa na prática. Então, uma ação não é uma emissão de dívida, ou seja, a empresa não te deve nada, você que se tornou sócio dessa empresa. É diferente que uma empresa, por exemplo, que emite uma debêntures. Tá? Debêntures são emissões de dívidas. A empresa vende a debênture para o cliente, para o investidor e capta dinheiro para colocar no caixa para fazer seus investimentos. Numa emissão de ações, ou algum dos sócios, algum dos antigos proprietários da empresa está vendendo uma parte ou todo o seu capital e você está comprando esse capital, ou a empresa está emitindo novas ações e está fazendo um aumento de capital. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses processos daqui a pouquinho para vocês diferenciarem os dois. Tá? Mas é uma propriedade, ou seja, você passa a ter direito de propriedade sobre os ativos da empresa, portanto, quem compra ações se torna dono de uma empresa, dono do negócio. Agora, de que tamanho é essa parte? Depende do quanto de dinheiro você tem e o quanto de dinheiro você está disposto a investir numa determinada empresa. Quantas ações você compra dessa empresa? Se a empresa emitiu 100 ações e você compra 10 dessas ações, você está comprando 10% do capital da empresa. Tá? Por sua vez, você passa a ter direito à participação de lucros, que a gente vai falar numa próxima aula, sobre esses 10% que você comprou da empresa. Então, você ganha proporcionalmente lucros sobre a sua participação. Se você é dono, tem direito aos lucros da companhia. Então, como mostra essa ilustração aqui, você tem pequenas frações, pequenos pedaços da empresa, a empresa é toda fragmentada quando ela abre seu capital, em pequenas frações, nessas fatias que representam as ações. Então, cada uma dessas fatias, cada um desses pedaços é uma ação. Então, uma empresa ela pode ter milhões de ações. Geralmente, uma ação ela é precificada pelo mercado, então ela pode valer R$1, R$5, 10, 20, 100, enfim, pode ter diferentes valores. Mas, por padrão, normalmente as ações dentro da bolsa, elas valem de 5 a 100 reais, digamos assim. Raramente muito mais do que isso ou muito menos do que isso. E considerando, por exemplo, que uma ação de uma empresa vale R$10 e uma empresa vale 5 bilhões de reais, o capital total dela, obviamente ela precisa emitir algumas milhões de ações para que se chegue ao valor desse patrimônio total dessa companhia. Então, a quantidade de ações que a empresa lança no mercado quando ela abre seu capital depende do preço que essas ações vão assumir e depende, claro, do tamanho dessa empresa, do quanto vale de fato essa empresa. Bom, já vimos que quem compra ações se torna dono da empresa, se torna sócio da empresa. Agora, que tal você ser sócio das maiores, das mais importantes, das mais desejadas empresas do país? Essa oportunidade a Bolsa te oferece. A partir do momento que você compra essas ações dessas empresas, como nós falamos, você se torna sócio de um Itaú, de uma Vale, de uma Ambev, de uma Gerdau, de uma Natura, de uma Petrobras, das mais diferentes empresas. Aqui apenas estou citando alguns exemplos de algumas importantes grandes empresas que estão nesse mercado. A gente tem quase 600 companhias de diferentes setores que estão na Bolsa, que vendem ativos de alguma maneira e você pode comprar esses ativos. Então, são empresas conhecidas, empresas que têm know-how, que têm história, que têm presença no mercado. São empresas das quais muitas vezes você já consome os produtos, você já tem a sua conta corrente naquele banco que tem as ações na Bolsa, você já toma aquela cervejinha da Ambev, por exemplo, que você passa a ser sócio quando compra as suas ações. Você já mora numa residência que talvez tenha sido construída com aços da Gerdau, por exemplo. Você abastece seu carro lá no posto da BR. Enfim, são empresas que já são velhas conhecidas nossas. Já contam com a nossa preferência. E muitas vezes a gente precisa menos dinheiro do que imagina. E aí vocês vão me dizer, professor, mas poxa, para ser sócio de uma empresa como a Natura precisa muito dinheiro.
Não, você pode comprar uma ação dessa empresa. A Bolsa permite isso. Então, o bacana também de você comprar ações através da Bolsa é essa facilidade, essa possibilidade de você, mesmo tendo pouco dinheiro, fazer, né, essa participação societária. Então, você pode comprar ações de 1, 2, 3, 10 empresas diferentes, aí vai do quanto dinheiro você tem e do quanto você está a fim de diversificar a sua carteira. Tá? Essas empresas que lançam suas ações na Bolsa, elas podem emitir ações através de dois tipos. Ações ON, que são as ordinárias nominativas, e as PN, que são preferenciais nominativas. Tá? Existe também o conceito de Unit, que eu já vou falar sobre ele na sequência. Mas basicamente, existem ações ordinárias ou preferenciais. Algumas companhias que estão listadas hoje na Bolsa somente têm ações ordinárias. São as empresas que já fazem parte de um segmento específico, exclusivo, chamado de novo mercado. Para participar do novo mercado, existe uma série de regras, mas a mais importante delas é esta. A empresa não pode ter ações preferenciais, somente ações ordinárias. Tá? Então, essas empresas tendem a ser mais transparentes pela questão da participação. Que se a empresa somente tem ações ordinárias, quem tem ação ordinária, como diz aí na tela, tem direito a voto nas assembleias. Então, se uma companhia tem 100% do seu capital distribuído em ações ordinárias, todas as pessoas que comprarem ações dessa companhia têm direito a voto nas suas assembleias. Se a empresa distribui as ações, uma parte em ordinárias e uma outra parte em preferenciais, somente aqueles investidores que compraram ações ordinárias têm direito a voto nas assembleias. Então, são pontos importantes, são coisas relevantes que você precisa pensar na hora de comprar as ações. Fora isso, não tem grandes diferenças. Tá? São participações societárias, quem compra ação ON é sócio da empresa, quem compra PN também é sócio da empresa. Agora, normalmente as PNs pagam mais dividendos. O que é dividendo? É a participação nos lucros da empresa. Tá? Nós vamos ver numa próxima aula que todas as empresas que oferem lucros distribuem uma parte desses lucros a cada período. Pode ser uma vez por ano, a cada semestre ou então a cada trimestre. Então, quem tem ações preferenciais normalmente recebe um pouco mais de dividendos do que quem tem ação ordinária. Mas, em compensação, quem tem ação preferencial abre mão do direito ao voto. Tá? Como é que funciona esse voto? Cada ação tem direito a um voto. Tá? Então, se você tem 100 ações, na Assembleia você tem peso 100. Se algum amigo seu tem 1.000 ações da mesma companhia, o peso do voto dele é 1.000. Então, é exatamente proporcional à quantidade de ações que as pessoas possuem essa questão do voto. Tá? Como é que eu vou diferenciar na Bolsa se uma ação é ordinária ou preferencial? Muito simples. Cada ação ela tem um código. Tá? Nós vamos ver na sequência as codificações. Mas a codificação, basicamente, são o quê? 4 letras que identificam a empresa, a companhia, e um número que identifica o tipo da ação. Então, se após as 4 letras aparecer o número 3, isto é uma ação ordinária. As ordinárias sempre têm na sua codificação o número 3, que identifica exatamente esta ordinária. Agora, se aparecer o número 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8 até, isto é uma ação preferencial. Normalmente as ações preferenciais são as que aparecem com o número 4, algumas aparecem com o número 5, tá? E algumas também aparecem com o número 6. 7 e 8 hoje não tem na Bolsa, mas poderia ter, ou seja, poderiam existir ações com a codificação acompanhado pelo número 7 e 8, seriam também ações preferenciais. Qual é a diferença? Basicamente, alguns detalhes que diferenciam em relação ao pagamento de dividendos, normalmente alguma coisa nesse sentido. Se não, são ações preferenciais do mesmo jeito. Tá bom? Então, ações ordinárias sempre é o código 3, ações preferenciais 4, 5, 6 do que está na Bolsa hoje. E as units? O que é isso então? Unit, na verdade, não é um tipo de ação em si. Unit, na verdade, é uma forma de negociação destas ações. Em vez da empresa vender separadamente ações ordinárias e ações preferenciais,
ela vende elas já agrupadas num pacote, digamos assim. E este pacote eu chamo de unit. Tá? Então uma unit ela normalmente é composta por ações preferenciais e ordinárias ao mesmo tempo. O investidor que compra uma unit é na prática o investidor que está comprando dois papéis, preferenciais e ordinários. Ele tem direito ao voto e ele tem direito à participação nos dividendos também através dessa unit. Tá? Então esse é o formato da unit. Detalhe, o código da unit é sempre 11. Então sempre vai aparecer atrás das 4 letras o número 11, identificando que trata-se de uma unit, aquele ativo. Tá? Agora, existe também uma outra classificação que é por níveis. Tá? As ações diferenciadas por níveis. O que vem a ser isso? Uma ação ela pode ser chamada de blue chip, ela pode ser chamada de ação de segunda linha ou de terceira linha. O que vem a ser isso? Blue chip, como o próprio nome já identifica, que são as ações de primeira linha, são aquelas ações mais importantes, as mais negociadas, aquelas empresas grandes que têm grande liquidez das suas ações dentro da bolsa. As ações, por exemplo, de Vale, de Petrobras, de Itaú Unibanco, de Bradesco, de Banco do Brasil, da Cielo, da Ambev, enfim, são alguns exemplos de blue chips atualmente no mercado. Uma empresa que hoje é blue chip, não necessariamente amanhã vai continuar sendo uma blue chip. Se ela perder importância, se ela perder liquidez no mercado, ela passa a não mais ser reconhecida como blue chip. Então isso não é algo oficial, quer dizer, não tem nenhum lugar que está escrito esta empresa é uma blue chip na bolsa. Isso é algo que o próprio mercado convenciona. Ou seja, nós, especialistas, investidores, analistas, identificamos que uma empresa é uma blue chip pelo alto volume de negócios que ela possui dentro do pregão. E as mid-large caps ou ações de segunda linha, o que vem a ser isso? São aquelas ações ainda também de empresas grandes, mas já um pouco menores que as blue chips, com uma liquidez um pouco menor dentro da bolsa, ou seja, um volume de negociações menor, mas ainda empresas grandes, tradicionais, que têm um volume bom de negócios. São chamadas segunda linha. E depois nós temos um terceiro grupo que o mercado chama de small caps, que são aquelas empresas que são menores, que normalmente têm uma liquidez baixa, ou seja, tem poucos negócios acontecendo nelas, mas nem por isso podem ser entendidas como empresas ruins. Às vezes até são, tá? Mas muitas vezes existem boas empresas, bons negócios dentro das small caps. A questão da liquidez, quer dizer, o fato de haver poucos negócios de compra e venda nesses ativos, não necessariamente é porque não são bons ativos, é porque muitas vezes a empresa é pequena e tem uma quantidade pequena de ações disponíveis para serem transacionadas. E isso faz com que tenha uma liquidez menor. Então, é importante sempre ter essa consciência. O fato de uma empresa ter um grande volume de negócios não quer dizer que naquele momento isso seja uma boa alternativa de investimento. O fato de uma empresa ter pouco volume de negócios na bolsa não quer dizer que não seja um bom investimento. Pode sim ser uma boa oportunidade. Agora, aonde isso impacta? Veja, se você é um investidor de longo prazo, essa questão da liquidez não é tão importante. Você pode comprar ações com uma pequena liquidez, uma small cap, por exemplo, porque você vai ficar com ela posicionado, como a gente fala. Você vai ficar fazendo uma operação de longo prazo e não tem pressa para vendê-la. Se precisar vender, vai vender aos poucos lá na frente, porque pode não ter liquidez. Agora, imagina que você seja um investidor de curto prazo. Imagina que você seja um especulador na bolsa. Tem nada errado ser um especulador. Você pode perfeitamente fazer isso e não é nenhum crime. Isso é perfeitamente legal. O que é um especulador? Alguém que compra e vende ações no mesmo dia, de um dia para o outro. Ele fica entrando e saindo nos ativos num prazo curto. Tem muitas pessoas na bolsa que só fazem day trades, por exemplo. O day trade é aquela operação que você compra e vende o ativo no mesmo dia, no mesmo pregão. Tá? Isso é um especulador. Veja, para esse cara, para esse investidor, a análise fundamentalista pouco importa, estratégias de longo prazo pouco importam, ele quer estratégias de curto prazo. Para executar uma estratégia de curto prazo, é essencial que o papel tenha liquidez.
que ele tem a possibilidade de comprar essa ação nesse momento e vendê-la daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a 1 hora ou no mesmo dia, num determinado período diferente. Tá? Essa ideia, né, de você conhecer, de você saber o que são as blue chips, as de segunda linha e as de terceira linha. Então, sempre é importante ter essa consciência. São bons ativos, tanto numa quanto noutra faixa, mas precisa ter alguns cuidados, talvez, pela questão da liquidez apenas. Bom, a codificação das ações, como eu falei, ela sempre obedece o mesmo padrão. Você tem 4 letras que identificam a empresa e você tem um número que identifica o tipo da ação daquela empresa. Como eu falei, algumas empresas só têm ações ordinárias. Então, você não vai encontrar para a Natura, por exemplo, está aí aparecendo na tela de vocês como um exemplo, você não vai encontrar ações preferenciais, nem da classe 4, nem 5, nem 6. Tá? Por quê? Porque ela só tem ações ordinárias. Ela já entrou no mercado dentro desse novo formato. Aliás, isso é relativamente novo ainda no mercado brasileiro. No passado, todas as empresas sempre lançavam ações preferenciais e ordinárias. A partir dos anos 2000, começou esse movimento para que as empresas passassem a ter somente ações ordinárias para dar mais transparência, enfim, para dar mais liquidez, mais seriedade ao mercado. A Natura, por sinal, até uma curiosidade para vocês, foi a primeira empresa da Bolsa aqui no Brasil que abriu o seu capital na Bolsa já vendendo apenas ações ordinárias. Ela nunca teve ações preferenciais. Depois dela, várias outras vieram. A gente já tem mais de 100 empresas hoje que estão nesse padrão, nesse modelo de ações ordinárias, mas ela foi a primeira, foi, né, a vanguarda, digamos assim, nesse modelo. Depois a gente tem alguns outros exemplos aqui. Eu coloquei Petrobras, Bradesco, Vale, né, que são empresas que têm ações preferenciais e ordinárias. Por exemplo, a Petrobras tem Petri 3 e Petri 4. Né? A 3 que é a ordinária e a 4, então, a preferencial. Bradesco, BBDC 3, ação ordinária de Bradesco, BBDC 4, ação preferencial de Bradesco. Vale, Vale 3, ordinária, Vale 5 é a sua preferencial. Não tem Vale 4, tem Vale 3 e tem Vale 5. Não tem Bradesco 5, tem Bradesco 3 e Bradesco 4. Tá? Então veja, a empresa, quando ela tem preferenciais, normalmente é uma preferencial que tem liquidez. Não existe nenhuma empresa que tenha liquidez numa 4, numa 5 e numa 6. Ou ela tem liquidez só na 3, ou ela tem liquidez só na 4, ou ela tem liquidez na 3 e na 4, ou na 3 e na 5, ou na 3 e na 6. Esse é o modelo. Tá? A gente tem algumas empresas também, como Eletrobras, por exemplo, que tem a Elet 6. 6, como eu falei antes, também é uma preferencial. Então, nesse caso, ela negocia Elet 3, que é a ordinária da Eletrobras, e negocia também a Elet 6, que é a preferencial, nesse caso, da mesma companhia Eletrobras. Tá? Esse é o modelo que a maioria das empresas hoje utiliza. Por que comprar 3 ou comprar 4? Como falamos antes, existe primeiro uma questão de diferença, é que a 3 dá direito ao voto e a 4 não dá. Ah, professor, mas eu nunca vou na assembleia da empresa, eu sou um pequeno investidor, não me interessa o voto. Ok, então compra 4, porque ela tende a pagar um pouco mais de dividendos. Mas quanto a mais ela paga? Ela pode pagar até 10% mais. Também não é uma grande diferença, mas é um benefício a mais que você pode ter, receber mais dividendos na 4. Tá? Em tese, todas as empresas, espera-se futuramente, que passem suas ações preferenciais para ordinárias, ou seja, que nós não tenhamos mais ações preferenciais no mercado. Elas são extremamente ruins sobre esse ponto da governança, da transparência, da participação do pequeno investidor. Agora, o fato é que hoje as ações de maior liquidez dentro da Bolsa de Valores, as mais negociadas, ainda são ações preferenciais. Tá? De grandes bancos, de mineradoras, de petrolíferas, de empresas de varejo, enfim, que ainda possuem em grande escala estas ações. Tá? Eu sempre digo que é importante você pensar também na liquidez. Por que estou falando isso? Normalmente, quando a empresa tem ações preferenciais e ordinárias na Bolsa, as preferenciais têm uma liquidez maior. Então, como eu falei antes, se você é um investidor grande ou se você faz operações de curto prazo, que é fazer um day trade, por exemplo, talvez valha a pena concentrar suas operações nas preferenciais, porque ali tem um volume maior de negócios. Quando a empresa tem as duas. Quando a empresa só tem ordinária, obviamente que é ali que nós vamos negociar. Agora, eu coloquei 3 exemplos aqui também de units. Unit da Abril Educação,
unit do Santander, Grupo Santander Brasil, e unit da Sul-América Seguros e Previdência. Veja que todos eles têm o número 11. Abre 11, que é o código da Abril, Sambi 11, que é o código do Santander, e Sula 11, que é o código da Sul-América. Então, sempre que você vê, né, essa identificação da empresa, o código da empresa com o número 11, saiba que isto é uma unit, isso não é uma ação em específico, isso é um aglomerado, é um grupo de ações que faz parte desse código de negociação. Só para alertar, nem tudo que aparece no pregão da Bolsa, lá no book de ofertas, com o número 11, são units. Tá? Muito atento a isso. Fiquem ligados. Por quê? Porque existem outros ativos negociados na Bolsa que também obedecem a esse sistema de codificação. Por exemplo, fundos imobiliários. São 4 letras e o número 11 a negociação. Tá? Fundos de investimento negociados na Bolsa. Também, o XP Top Dividendos, por exemplo, o XPTD11. É um fundo de investimentos de ações negociado na Bolsa e ele também é negociado com esse modelo, com esse formato. Os BDRs, o que é um BDR? São ativos negociados na Bolsa Brasileira de empresas que ficam sediadas fora do Brasil. Imagina uma empresa, por exemplo, que tem sua sede lá na Argentina e ela quer vender ações aqui na Bolsa Brasileira. Ela pode fazer isso? Pode. Só que ela não vai vender ações diretamente, ela vai vender BDRs. O BDR é um recibo de ações que tem como lastro as ações da companhia que ficam lá no país de origem. Então, esses BDRs também são negociados com o código 11. Tá? Vários outros ativos, contratos e negociações que são realizadas na Bolsa podem assumir essa codificação de 11. Então, fiquem atentos. O 11, quando trata-se de uma empresa, é uma unit. Agora, podem ser outros ativos também negociados com esse formato, com esse modelo de codificação. Tá bom? Então, entendemos aqui o que são as ações, os tipos de ações que as companhias podem ter e como essas ações são codificadas, como você pode reconhecer essas ações lá no pregão da Bolsa, no seu home broker, enfim, no dia a dia, nas negociações da Bolsa de Valores. Tá bom? Vou ficando por aqui então. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.